Entendendo o Milênio Biblicamente. Glória a Deus. Então, no capítulo 20 de Apocalipse, no verso 1, diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Uma grande cadeia aqui é algo para prender, é como que uma corrente para prender. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, e que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então este verso nos diz que Deus, aqui o anjo que está falando é Jesus, o anjo de Deus. Jesus. Nós sabemos que Jesus, ele desceu, né, às profundezas quando ele foi morto na cruz e depois foi sepultado. Os evangelhos nos dizem que Jesus, ele foi aos sepulcros, ele desceu. E quando ele desceu, ele pregou a palavra de Deus a todos os seres humanos que já haviam vivido, para que ouvissem a palavra da verdade. E aqui também diz, neste texto, que Jesus, que ele desce do céu, que ele vai ao abismo, quem tem a chave do abismo, a chave do inferno é Deus, é Jesus, e que ele descendo, ele amarrou o dragão, a antiga serpente, o diabo, que é Satanás, e amarrou por 1000 anos. Porquê por 1000 anos? Porque nos versículos seguintes nós vamos ver que nós estamos vivendo o milénio, ok? Este é um assunto muito, assim, muito debatido. Muita gente, como eu falei, fala o que não sabe, outros seguem os que não sabem, porque não se debruçam sobre o texto. A gente tem que olhar para o texto e pedir a Deus para abrir o nosso entendimento, para que a gente possa compreender, porque quem escreveu foi o Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito Santo de Deus que escreveu, que deu sabedoria aos apóstolos para escrever, é o mesmo Espírito Santo de Deus que nos capacita para que nós possamos compreender. Amém? O versículo 3 diz assim: E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Igreja, este verso, ele nos fala do milénio e nos fala da grande tribulação. Ok? Quando ele diz aqui que Jesus encerrou no abismo Satanás para que ele não mais engane as nações, isto é uma forma figurada de mostrar que Satanás, o diabo, ele está como que manietado, ele está como que amarrado. Tanto que nós vimos na segunda parte do versículo que diz assim: e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então, o diabo, Satanás, ele persegue a igreja, ele persegue os filhos de Deus, ele cria guerras e dissensões, e vejam só, ele está como que manietado, ele está acorrentado, não está solto. Solto ele vai ser na grande tribulação. Aí sim, aí vai ser terrível. Quem estiver vivo nesse período da grande tribulação, que são 3 anos e meio, esses 3 anos e meio, a primeira metade da tribulação, vai ser terrível. Vai ser muita perseguição, muito sofrimento e muitos crentes não irão suportar. Por isso que nós temos que ensinar aos outros crentes, aos nossos irmãos, nunca neguem Jesus, em circunstância alguma. Nunca neguem Jesus. Então a primeira parte do versículo 3, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele. Selo quer dizer que selou as correntes, selou o inimigo, para que ele não tenha liberdades. Mas ainda assim, ele e os seus anjos continuam perturbando o mundo, perturbando e criando conflitos. Mas ele não está na sua força total. Ele não está fazendo tudo o que ele quer. Porquê? Porque ele está manietado.
ele está como que acorrentado, como nós vimos no versículo 1. Foi colocado sobre ele uma cadeia que não lhe dá total liberdade. E também foi colocado sobre ele um selo, no versículo 3, para que ele não possa se movimentar como ele quer. Ele age, mas ele age dentro de determinados limites. Ok? Mas na segunda parte do versículo 3, então a gente vê, e depois importa, ou é necessário, que ele seja solto por um pouco de tempo. Então, igreja, no final dos tempos, nós vamos ver que esses 3 anos e meio, efetivamente, o diabo vai ser solto e ele vai fazer muito estrago e muito sofrimento. Também é nesse período que se vai dar a grande guerra do Armagedon. É nesse período que Israel vai ser cercado por todos os lados e que somente Deus lhe vai dar livramento. Como nós lemos hoje, e a gente vai ver o versículo adiante que fala sobre isso. Amém? Então, o versículo 4 diz assim, no versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Igreja, muita história se diz sobre a questão dos 1000 anos, que vai vir o milénio, que depois no milénio que vai haver muita perseguição. Igreja, o milénio ele começou quando Jesus subiu ao céu, começa o milénio, não são 1000 anos literais. Ok? O livro do Apocalipse ele tem passagens que são literais e tem outros textos que são figurados, ou seja, são uma representação ou uma ilustração, igual como quando o Senhor Jesus contava as parábolas. Não era literal, era uma ilustração. Depois Jesus dava o entendimento ou explicava a parábola, mas somente para os filhos dele, somente para os apóstolos, porque os fariseus e os saduceus e os escribas não conseguiam entender as parábolas, não lhes era revelado. Igual nesta mensagem aqui. Quantos filmes já não fizeram sobre o Apocalipse? Só que eles não sabem o que estão fazendo, porque não lhes é dado a eles o discernimento e o entendimento. O entendimento e o discernimento é Deus que dá, mas somente aos filhos de Deus. Vejam só, o milénio começa com a subida de Jesus ao céu. Começa o milénio. Logo ali começaram perseguições. A primeira perseguição relatada na Bíblia é a morte de Tiago, irmão de João, foi morto à espada. O outro relato que nos mostra de grande perseguição foi a morte de Estevão, apedrejado. O outro grande relato que nos mostra da perseguição foi Paulo sendo preso várias vezes. Então a tribulação está aí. Nós vivemos a tribulação. E a tribulação vai durar até ao início dos 3 anos e meio da grande tribulação. Quando se houver esse evento, a gente vai ver o povo dizendo que há paz, vão criar um governo mundial que já está muito próximo, ok? Estão caminhando para isso. E esse governo mundial, que é o mesmo intento que Deus colocou no coração dos governantes, em que eles vão criar um governo único, uma ideologia única, vão perseguir a igreja cristã. E, irmãos, não perseguem, os irmãos já pararam para refletir que não perseguem nenhuma igreja a não ser a igreja evangélica. Eles não perseguem os dos calhaus, não perseguem os hinduístas, não perseguem os budistas, não. Eles perseguem os cristãos, o foco do inimigo é os cristãos. E vejam só, as próprias Nações Unidas, quando matam e queimam as igrejas lá na África e na Ásia, como aconteceu há pouco tempo, que queimaram uma série de igrejas, mataram centenas de irmãos na Nigéria e também
como se chama, na República Democrática do Congo, e acontece com frequência também no norte de Moçambique, mas ninguém fala. As televisões não falam. Porquê? Porque os governos do mundo estão caminhando para esse governo único. Eles estão caminhando para essa religião ecuménica e universal, em que muitas das religiões se vão juntar e vão estar juntas. Igreja, para tristeza nossa, algumas evangélicas, tá? Algumas evangélicas. Tem uma Assembleia de Deus, lá no Brasil, que já foi ao Vaticano e chamou para o Papa Sua Reverência, Sua Excelência. Então, a Igreja da Inglaterra, aquela da Inglaterra que é a Igreja anglicana, eles estão de braço dado já com o Vaticano. O Vaticano, ele está visitando países muçulmanos e está beijando os pés dos muçulmanos. Lá no Médio Oriente, na Ásia. Então, estamos caminhando muito rápido para esse governo único. Quando esse governo único for instaurado e eles nomearem um líder do governo único mundial, aí começa a grande tribulação. Aí, meus queridos e minhas queridas, quem estiver vivo tem que estar muito firme com Jesus. Porque depois a perseguição não vai ser só na Nigéria, não vai ser só na China. Não, a perseguição depois é feroz em todos os países do mundo. Todas as nações serão perseguidas. Então, como eu sempre digo e como eu evangelizo, como eu tive a oportunidade de evangelizar alguns meninos que eram daquela religião dos calhaus e aceitaram Jesus comigo há poucos dias, e que eu lhes disse, nunca neguem Jesus. Porque quem não negar Jesus vai ser salvo. Essa é a grande verdade. Então, igreja, nós vimos aqui, efetivamente, que nos fala do milénio e que no final do milénio iremos ter a grande tribulação. Mas no versículo 4 que nós lemos, nós vimos que havia, né, o apóstolo Paulo, ele viu tronos e assentados sobre os tronos aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Ou seja, nós sabemos que Deus levantou, né, juízes para julgar naqueles últimos dias. Os próprios evangelhos nos falam que os 12 apóstolos, eles vão estar entre os que vão estar a julgar. Então Deus levantou, né? Levantou homens que depois, no dia do grande juízo, eles irão estar julgando. Como é que eles irão estar julgando? Não que eles vão dar uma sentença, não é isso, igreja. Eles não vão julgar uma sentença, não. É o exemplo deles. É a pregação que eles deram. É os ensinos que eles deram. E aqueles que ouviram e não creram, é a própria palavra que os julga. Porque a Bíblia diz que a própria palavra que a pessoa fala, essa vai servir de testemunho. Por isso que a gente tem que ser bênção. Crente abençoa e não amaldiçoa. Nós abençoamos. Depois continua. Vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. Então está-nos falando aqui da tribulação. Está-nos falando aqui do milênio. Igreja, tribulação e milênio andam junto. Ok? Mais à frente a gente vai ver que tem outro milênio. Ok? Esta é outra grande confusão que muita gente não entende. É que nos fala do milênio presente e nos fala dos séculos, que é o milênio que há de vir. Eu mesmo eu confesso à igreja, eu demorei muitos anos para entender este texto. Não entendi este texto em 2 dias, eu não entendi este texto em 2 anos, nem em 3, nem em 5 anos. Eu demorei muitos anos. Eu sirvo ao Senhor, eu estudo as Escrituras de Deus, tem talvez 15 anos. Amém? E talvez uns 10, mais ou menos, ou mais de 10 anos. Eu também, evangelismo de rua tem mais de 10 anos, tem 12 ou 13 anos que eu faço evangelismo de rua. Mas o que eu quero dizer é que este texto é efetivamente necessário muita leitura, muita oração, muita busca e muito
muita presença do Espírito Santo de Deus. É pedir a Deus para que Deus nos dê o discernimento e abra o nosso entendimento. Amém? Então o que eu estou falando aqui é que eu mesmo, estou falando por mim, eu mesmo demorei muitos anos para poder compreender. Nós estamos vivendo o milênio e nós estamos vivendo a tribulação. Ok? A grande tribulação vai vir depois, como eu já expliquei. Depois que se levantar o líder do governo único, o anticristo. E este milénio começou com a subida de Jesus ao céu e este milénio só vai terminar. Este milénio só vai terminar com... Não, este milénio só vai terminar como está no versículo 3. O versículo 3 diz: e as nações até que os 1000 anos se cumpram. E depois importa que seja solto Satanás por um pouco tempo. Este milénio termina com o levantar do governante mundial. Quando o governante mundial for levantado, o anticristo termina o milénio. Porque aqui está escrito, e depois? Amém? Está escrito aqui, até que os 1000 anos se acabem. Igreja, versículo 3, todos ligadinhos, amém? Todos ligadinhos. Igreja, é muito difícil alguém pregar isto como eu estou pregando, ok? Quando os 1000 anos se cumpram, o diabo vai ser solto por um pouco de tempo. Depois começa a grande tribulação, 3 anos e meio. E isso coincide com o levantar do anticristo, que vai governar o mundo. Que ele vai governar querendo ser adorado como se ele fosse Deus. Amém, igreja? Então este versículo 3 nos deixa muito claro aqui. Ok? Voltando ao versículo 4, nos diz então que os degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, ou seja, não adoraram Satanás, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Somos todos nós, igreja. Somos todos nós. Os que não negarem Jesus Cristo. A Bíblia ela é muito clara. Em circunstância alguma a gente pode negar Jesus. Nunca. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, igreja? Então nós damos testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. E este verso aqui então nos diz que a igreja, os perseguidos, os degolados, os que deram testemunho de Jesus, esses vão reinar com Jesus. E estamos reinando. É a igreja. A igreja. Todos os irmãos que viveram antes de nós e aqueles que iam de vir depois de nós, os que creem em Jesus, estamos reinando com Cristo. Então este é o milénio de que está falando aqui. É este milénio nesta terra em que nós vivemos. Depois então vem a grande tribulação, 3 anos e meio. Versículo 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, mas os outros mortos, ou seja, todos os que morreram, ok, que já faleceram, quando se terminar os 1000 anos, eles não vão ressuscitar sem que seja cumprido o milénio. A ressurreição, ela é após o milénio e é depois com a vinda de Jesus. E o que diz aqui é a primeira ressurreição. Agora, a seguir no versículo 6, vai explicar o que é a primeira ressurreição. Diz assim no 6: bem-aventurado e santo aquele que vem, aquele que tem parte na primeira ressurreição, que estava no versículo anterior, ok? O versículo 6 explica o versículo 5. Amém, igreja? Aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte,
mas serão sacerdotes de Deus, ou seja, escolhidos de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Igreja, estes 1000 anos não são os mesmos 1000 anos do versículo 4. Se vocês repararem o tempo do verbo no versículo 4, o tempo do verbo no versículo 4 diz assim: vosso like também para que mais pessoas possam ser alcançadas e se inscrevam e reenviem para os vossos amigos, né? Para que a No versículo 4 diz assim, a parte final do versículo, que diz assim, do meio do versículo para a frente, versículo 4. E que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram, é passado, viveram, é o milénio presente, é os que estamos vivendo, viveram, milénio presente, e reinaram com Cristo, somos nós, os que viveram antes de nós e os que vão viver depois de nós até ao cumprimento da vinda de Jesus, que reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ok? Então, no versículo 4 está-nos falando dos 1000 anos que são antes da grande tribulação. Se nós voltarmos ao versículo 3, que diz, até que os 1000 anos se acabem, depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ou seja, o diabo, Satanás, depois vai ser solto por um pouco de tempo. Por que por um pouco de tempo? Porque são 3 anos e meio que Satanás vai atormentar a terra de uma forma nunca antes vista. Vai perseguir os crentes através dos seus enviados, como seja esse líder mundial que vai perseguir a igreja de uma forma como nunca antes vista. Mas no versículo 6, então nos fala de outro milénio. Nos fala do século, no século dos séculos futuros, que muita gente acha que é nesta terra aqui. Querem continuar vivendo nesta terra. Mas não é aqui que a gente vai ter a eternidade. A nossa eternidade é na Nova Jerusalém Celestial. É um lugar espiritual. Não tem terra lá, não tem pedra, não tem tijolo. Não, irmãos e irmãs. A gente vai viver num mundo espiritual. Novo céu e nova terra. A gente já vai ver isso no capítulo seguinte. Amém? Eu só dei uma introdução para que compreendam. Nós não vamos viver num mundo igual a este. Os novos céus e a nova terra é espiritual. É onde está a Nova Jerusalém Celestial. Então o versículo 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, os salvos. Quem tem parte na primeira ressurreição são os salvos. Ok? Somos nós, os apóstolos e todos quantos confessaram Jesus. Sobre esses não tem poder a segunda morte. É lindo, lindo demais, igreja. Porque os que creem em Jesus morreram só uma vez, depois vão ressuscitar para a glória eterna, para a vida eterna. Então, esses são os escolhidos de Deus, que têm poder, e sobre estes, os salvos, os santos, sobre estes, não têm poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então estamos a ver aqui, reinarão. Quando diz aqui reinarão, e é depois este acontecimento do versículo 6, este acontecimento é depois da vinda de Cristo. É depois da igreja ser arrebatada. Este acontecimento, ele é depois do julgamento. Por quê? Porque aqui diz que são os bem-aventurados, os salvos, e sobre eles não tem segunda morte. A segunda morte é só para os ímpios. A segunda morte é para os perdidos, aqueles que vão ficar no lago de fogo e enxofre, junto com o diabo, com Satanás, com o anticristo, com o dragão, a antiga serpente. Os perdidos, os que não creem em Cristo Jesus, os que não confessam Jesus Cristo, esses vai ser muito difícil.
é sofrimento. E aqui diz que é 1000 anos. 1000 anos aqui não é literal. Por exemplo, os TJs pegam neste texto e em um outro texto que está lá em Isaías, que diz: e terão novos céus e nova terra e reinarão por 1000 anos, e eles entendem que são 1000 anos literais nesta terra e que vão viver e que vão ter filhos e que vão casar, mas não são só eles não. Tem até algumas correntes cristãs evangélicas que pensam isso. Porque, infelizmente, no século XVIII, dois dissidentes da Igreja Anglicana da Inglaterra criaram uma heresia que é do pós-milenismo e do pré-milenismo e do arrebatamento secreto. Que doutrina de demónio é essa? Não tem arrebatamento secreto, isso é doutrina de demónio, isso não existe na Bíblia, não está na Bíblia. E quando eu digo que a anglicana é muito comprometida, a igreja anglicana é muito comprometida. Muitas das heresias que existem hoje, elas vieram de lá, dessa denominação. Foram dois dissidentes, Westcott and Hort, que criaram uma Bíblia, que retiraram uma série de versículos da Bíblia, incluindo um dos que nos fala do Deus triuno. Outros versículos, eles retiraram palavras. Mas cada um vai dar conta de si. Que Deus abra o entendimento daqueles que ainda se podem arrepender, para a glória de Deus. Então nós vimos aqui neste texto, igreja, que nos fala do milénio que há de vir. E esse milénio que há de vir a gente vai ver depois no capítulo 21 e no capítulo 22, que nos fala da Nova Jerusalém, que nos fala da pátria eterna. Eterna, ela não é aqui, ela é celestial. E 1000 anos lá, 1000 anos aqui representa o milénio eterno. É por toda a eternidade. Porque a Bíblia diz que nós reinaremos com Cristo por toda a eternidade. Amém? Amém. Igreja, depois do versículo 7 até ao versículo 10, nos fala da grande tribulação. Nos fala do período em que vai haver a perseguição cruel dos crentes. E diz assim o versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, aqui está falando dos 1000 anos que estamos vivendo, dos primeiros 1000 anos, ok? Que a igreja está reinando com Cristo aqui na terra, ok? Está-nos falando dos primeiros 1000 anos, do milénio, versículo 4, ok? E acabando-se os 1000 anos, igreja, glória a Deus. Então o versículo 7 está escrito assim. E acabando-se os 1000 anos, ou seja, os 1000 anos que nós vimos lá no versículo 3 também, ok? Que é o que estamos vivendo, o milénio. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Os irmãos repararam que nós vimos que depois, no versículo 3, diz, na segunda parte do versículo 3, e depois do milénio, importa que seja solto por um pouco de tempo. Então aqui nos está falando da grande tribulação. Quando o diabo vai ser solto da sua prisão e se inicia os 3 anos e meio da grande perseguição. Ou seja, da grande tribulação. 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Ou seja, Gog e Magog, eles representam aqui as nações ímpias. Eles representam os povos que negam Jesus. Eles representam aqui os povos que são inimigos de Israel. Os povos que perseguem Israel. Ok? Países como a Turquia, como o Irão, como a Rússia, ok? Como a Alemanha, países que perseguem Israel. No momento presente, a Alemanha não está perseguindo Israel, não. Mas já perseguiu muito, inclusive o Holocausto. E o que nós estamos vendo nas mudanças que está havendo dentro da Alemanha
nos leva muito claramente a poder perceber que a Alemanha estará com certeza entre os inimigos de Israel na grande tribulação. Mas isso só Deus é que sabe. E sairá, 8, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, que eu já expliquei quem é, os ímpios, os perseguidores, os que vão ser usados de forma cruel contra Israel, cujo número é como a areia do mar, são milhões de milhões, ok? São milhões de pessoas, para as ajuntar em batalha, ou seja, essas nações elas se vão voltar contra Israel, e isso é no período da grande tribulação, para tentarem destruir, como o Irão já tem ameaçado, tentar destruir completamente Israel, mas eles não vão conseguir. Israel foi restaurado para os últimos dias, e tem muito ímpio lá, tem muito idólatra, tem muito prostituto, tem muito pecador lá, como em todo lugar e como em todos os países, mas tem um remanescente. Por esse remanescente que tem Israel, Deus é com esse povo, porque a promessa foi dada a Abraão e a promessa não se aboliu. E a promessa que Deus deu a Abraão foi que Deus seria com ele e com a descendência dele por toda a eternidade. Muitos se afastaram, mas têm um remanescente. E nós hoje vimos, cada vez se estão convertendo mais judeus a Cristo Jesus. Cada vez tem mais judeus messiânicos, ou seja, judeus cristãos. E isso está acontecendo em Israel. Está-se confirmando a Escritura. Verso 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos, ou seja, cercaram Israel, a nação de Israel, e a cidade amada, Jerusalém, em Israel. Mas o que aconteceu? Diz o verso: mas desceu fogo do céu e os devorou. Aqui quando diz desceu, o verbo está no passado. Porquê? Porque o apóstolo João, ele está relatando a visão que ele teve. Deus deu ao apóstolo João a visão da batalha do Armagedon, ou da guerra do Armagedon, que é esta guerra que estamos falando. Quando os povos de Gog e Magog se reunirem, os povos ímpios, inimigos de Israel, se voltarem para vencer e destruir Israel. Mas o que é que vai acontecer? Diz assim o verso: mas desceu fogo do céu e os devorou. Aleluia. Igreja, é Deus que vai destruir os inimigos de Israel, vai devorá-los com fogo. E eles vão ser simplesmente derrotados de uma forma milagrosa. E outros textos na Bíblia nos dizem, e isso está acontecendo, que muitos judeus se estão convertendo, como eu falei, e que com esse evento eles vão reconhecer, muitos judeus vão reconhecer que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Filho de Deus, porque tem um remanescente lá em Israel. Amém? Então, o versículo seguinte, que diz assim, o versículo 10, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Igreja, quando for esta guerra, esta batalha, a vinda de Jesus Cristo é eminente. Jesus vai estar voltando para arrebatar a igreja dele. E Jesus voltando para arrebatar a igreja dele, se cumpre a visão do apóstolo João no versículo 10. Que o diabo que enganava o mundo vai ser lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E então depois se cumpre o que está também no versículo 6 que a gente leu, em que os filhos de Deus, após o arrebatamento da igreja, após a vinda de Jesus, após o julgamento, isto são acontecimentos, é por esta ordem. Ok? É por esta ordem, como eu citei. Após a vinda de Jesus, após o julgamento, então os filhos de Deus, os santos, os salvos, reinarão com Cristo por toda a eternidade.
Aí quando a gente vai para o capítulo 11, versículo 4, perdão, capítulo 21. Quando a gente vai para o capítulo 21, versículo 4, diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Igreja, a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela é fiel. Então nós vemos aqui uma sequência de acontecimentos que nós estamos caminhando para eles e que vão acontecer. Porque a escatologia, ou seja, a ordem da sequência das profecias bíblicas, ela está tomando sentido. E é-nos dado a nós, pelo Espírito Santo de Deus, a capacidade de entender quando nós mergulhamos nas Escrituras. Aí depois continua no versículo 6. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que está cumprido. Com a vinda dele, as palavras são as mesmas de quando ele esteve entre nós. Quando Jesus foi crucificado na cruz e ele estava pendurado, pagando o preço dos nossos pecados, ele falou: está cumprido. Ou seja, toda a lei está cumprida. E agora aqui Jesus mostrou por revelação, visão em revelação ao apóstolo João, as mesmas palavras, né? Quando Jesus fala aqui por profecia ao apóstolo João, está cumprido. Ou seja, todas as profecias se estão cumprindo. Quando aqui ele diz está cumprido, isto é depois do arrebatamento. É depois do julgamento. É quando o povo de Deus já está reinando. Como está no versículo 6, que diz: a segunda morte, sobre eles, versículo 6, capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então é esses 1000 anos vindouros, ou seja, o que a Bíblia diz também, que reinaremos com Deus pelos séculos dos séculos. É pela eternidade, igreja, nós estamos falando da nossa alma, para a vida eterna, a salvação, vida eterna. Nós precisamos falar de Jeová, de Yahvé, Jesus, Yeshua. É os nomes de Jesus, seja em português, ou seja em hebraico, é o nome português, é o nome de Jesus. E nós temos que ter muito cuidado, porque o nome de Deus ele é santo. A Bíblia diz que nós temos que ter temor e tremor na presença de Deus. Mas graças a Deus, porque a gente sabe que o nosso Senhor Jesus é conosco, a igreja. Então, como nós vimos aqui, este texto nos mostra, e estas diferentes passagens, que nós vamos estar com Cristo no milénio que há de vir. Porque o milénio presente a gente está vivendo ele. Que vai terminar, ok? Com a grande tribulação. Voltando ao capítulo 21, diz assim o final do versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água viva. O que é a fonte da água viva? É a palavra de Deus, é a mensagem de Jesus. Então, quando nós tivermos sede, vamos a Cristo. Jesus Cristo, Ele é a água da vida. Ele é o pão da vida. Amém. Ele é a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E agora, o versículo 7, ele é atemporal. O versículo 7, ele é para todas as gerações. O versículo 7 é para todo o milénio e para a primeira parte da grande tribulação, ou
digamos, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, os que não negarem Jesus, sejamos nós aqui no milénio, ou quando o milénio termina e começa a grande tribulação, a primeira parte da grande tribulação. Então, os que confessarmos Jesus, não negarmos Jesus, a Bíblia diz que nós seremos filhos de Deus. Não há palavras para descrever uma graça tão grande, porque não fizemos nada para isso. Simplesmente aceitar Jesus, crer que Jesus é o Senhor, entregarmos a nossa vida para Ele e termos fé que Ele é poderoso. Amém. Agora, igreja, Glória a Deus. vamos ver então, rapidinho aqui, onde é que nós vamos morar? A Bíblia diz que nós vamos morar na Nova Jerusalém Celestial. E o texto diz assim, capítulo 21, do versículo 9 em diante. Versículo 9 em diante, a gente não precisa ler todos os versículos, a gente já leu. Vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim: e levou-me, ou seja, o anjo de Deus levou o apóstolo João, né, em espírito, e levou-me em espírito, ou seja, em visão, em arrebatamento, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou uma grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Então, aqui nos diz que é a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Ou seja, por que é que descia do céu? Porque foi a visão que Deus deu. Foi a visão que Deus deu para o apóstolo, para ele ver a glória da Nova Jerusalém que está no céu, e ela se aproximava para João ver. Ou seja, para que João visse claramente o lugar onde vai morar na eternidade. É o sobrenatural de Deus. Mostrando a ele. Aí continua o versículo 11. E tinha a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o poder, é a Shekinah, é o esplendor de Deus. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Vejam só que o apóstolo João, ele não encontrou palavras suficientes para descrever a glória de Deus, que ele compara a uma pedra preciosíssima. Mas isto é uma metáfora, é uma comparação. Porque nós sabemos que a glória de Deus, ela é incomparavelmente maior que a pedra mais preciosíssima que a gente pudesse encontrar. Mas era necessário escrever com palavras o texto. Era necessário escrever de uma forma que nós pudéssemos compreender. Por isso que muitas vezes a palavra, ela usa figuras, usa metáforas, usa uma forma semelhante em termos ilustrativos para que nós possamos compreender, senão a gente não compreende. Mas a gente não pode ficar agarrada a um determinado nome. Então é pedra. Então quer dizer que a glória de Deus é pedra. Não, gente, não. É uma representação de preciosidade. Então, me perdi onde eu ia, versículo 11. E a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então, o apóstolo João utilizou estes nomes, o cristal e a pedra, de uma forma metafórica, para nos dizer que a glória de Deus é muito grande, que não tem palavras para descrever, que é preciosíssima, resplandecente, gloriosa, maravilhosa. Versículo 12. E tinha um grande e alto muro, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Bom, isto aqui é a representação da Nova Jerusalém Celestial, e Deus, a Bíblia diz que dar honra a quem tem honra. E a Bíblia também diz que os que trabalham para o Senhor receberão coroas.
A missionária Márcia já trouxe esse estudo para a igreja das coroas. Então, cada irmão, cada irmã que trabalha para o Senhor receberá um galardão. Maior ou menor, é individual, dependendo do que trabalhou para Deus. Trabalhar em muitas formas. Pode ser trabalhar orando, pode ser trabalhar evangelizando, pode ser trabalhar contribuindo com as obras missionárias. Tem muita forma de fazer a obra. Ganhando alma, então. Pode ser falando para as vidas, para se arrependerem e se converterem. Tudo que contribui para a obra missionária. Então, cada um vai receber um galardão, de acordo com aquilo que fez para Deus. Então, aí nos fala então das 12 portas, das 12 tribos. Depois no versículo 13 e versículo 14 continua com essa mesma descrição. Sendo que o versículo 14 nos fala dos 12 apóstolos do Cordeiro. Ou seja, Deus está mostrando aqui nestes versos que existe uma honra para os que trabalharam para a obra de Deus. E entre eles estão, sem dúvida, os 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, os profetas. Então, o que a Bíblia diz é que a Nova Jerusalém Celestial, quem morar lá, vai receber o galardão que Deus tem para cada um. Depois, vejam só, as pessoas não fazem ideia de qual é o tamanho desta cidade. Lá no versículo 16, diz assim, cidade espiritual. No versículo 16, aí os irmãos vão ver que não tem nada a ver com a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver aqui que a cidade de Jerusalém, a história da cidade de Jerusalém, ela já passou. Hoje, a cidade de Jerusalém é a Jerusalém celestial. Tanto que não tem templo lá em Israel praticamente há 2000 anos. Em 2070, faltam 40 anos, 45 anos, daqui por 45 anos, 25, 70, daqui por 45 anos, se faz 2000 anos que o templo foi destruído. Então não tem templo lá. E o relato bíblico que nós temos da Nova Jerusalém Celestial, a gente vê que não é esta Jerusalém lá de Israel. Ela nem cabe lá. Os irmãos querem ver qual é o tamanho da Nova Jerusalém Celestial, da cidade celestial? Pois vamos ver. Versículo 16 diz assim, e a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Vejam só que a Nova Jerusalém Celestial, ela é geometricamente perfeita. Ela tem a mesma altura, que a mesma largura, que o mesmo comprimento. É um quadrado perfeito. Porque a perfeição de Deus se vê nos detalhes. E o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Igreja, quando a cidade mede 12.000 estádios, um estádio tem 185 metros aproximadamente. Se nós multiplicarmos 185 metros por 12.000 canas, por 12.000 estádios, cada estádio tem 185 metros aproximadamente. É uma medida antiga do tempo de Israel. Se nós multiplicarmos 12.000 por 185 metros, vai dar 2.220 quilómetros. A Bíblia diz que a medida dela era a mesma, largura, altura, comprimento. Então a Nova Jerusalém Celestial tem 2.220 quilómetros de altura, 2.220 quilómetros de largura e 2.220 quilómetros de comprimento. Irmãos, 2.220 quilómetros é a distância
de Lisboa à Polónia, à fronteira com a Polónia. É a distância que passa toda a Espanha, passa toda a França e praticamente toda a Alemanha. A Jerusalém terrena, a Jerusalém de Israel, ela tem talvez 25 quilómetros de largura e de comprimento. E de altura, só tem a altura que está lá nas construções. Então não tem comparação. A gente não pode comparar de jeito nenhum a glória da Nova Jerusalém Celestial com a Jerusalém que está em Israel. A Jerusalém que está em Israel virou uma idolatria. Igrejas que fazem caravanas para visitar Jerusalém é idolatria. Porque a Jerusalém que nos espera, ela é muito mais gloriosa. Aí nós seguindo aqui o versículo 18 e depois o versículo 19 nos fala, né? E a fábrica, ou seja, a construção, e a fábrica aqui é a construção, do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então nós vimos aqui as características da Nova Jerusalém Celestial. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. Igreja, isto é uma demonstração da glória da Nova Jerusalém Celestial. A Jerusalém que está em Israel não tem essas características. Não está adornada com pedras preciosas, não está adornada com jaspe, com ouro puro, não. Pelo contrário, igreja. Deus permitiu, pela dureza do coração dos fariseus, que naquele lugar onde esteve o templo construído, construíssem lá uma abominação desoladora. Aquela coisa que a gente vê lá, aquela construção, com uma cúpula de cor dourada, aquilo é a abominação desoladora, que está no lugar que não devia estar, porque ali devia ser um lugar santo, mas não, está consagrado ao Deus de olho de pedra. Que vocês sabem de quem eu estou falando. Ao Deus que tem um olho de pedra lá em Meca. E construíram ali aquela construção que perseguem os cristãos, que perseguem os crentes, aquele povo que vai estar no Armagedon, lutando contra Israel para destruir Israel. Mas Deus vai enviar fogo do céu e quem vai dar vitória a Israel é o próprio Deus. Amém, igreja? Agora já quase concluindo, né? Só para que nós vejamos aqui a gloriosa Nova Jerusalém, onde nós vamos estar habitando por 1000 anos, que não são literais, é um milénio celestial. Amém, igreja? Porque esta terra aqui, isto aqui é temporal. A gente estamos aqui temporariamente, como forasteiros. Mas na Nova Jerusalém Celestial, Deus nos promete aqui nas Escrituras que a gente vai ter um lugar pelos séculos dos séculos, ou seja, pelo milénio celestial, para toda a eternidade. E aí o versículo 22 do capítulo 21, né? Estamos no capítulo 21 ainda, o versículo 22 diz assim: e nela, na Nova Jerusalém, não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Cordeiro. Vejam só a igreja, não vai ter templo não, lá não vai ter pedra não, lá não vai ter lá pedras como no templo de Salomão, como no templo que foi reconstruído após a vinda do cativeiro da Babilônia, o templo que depois foi restaurado pelo rei Herodes, o templo onde Jesus pregou aqui na terra, em Jerusalém. Não! Aquele templo é de pedra. Por isso que Jesus profetizou lá em Mateus 24, não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribado. Porquê? Porque Deus tem para nós um templo maior. E o templo que Deus tem para nós é um templo espiritual. E qual é o nosso templo? Vejam só, o templo é o Senhor. Porque o seu templo é o Senhor. O nosso templo é Jesus.
O nosso templo é o Deus Todo-Poderoso. Leiam, versículo 22. Acompanhe, igreja, acompanhe, versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. 23. E a cidade não necessitava de sol. Igreja, lá nós não precisamos de sol. Este sol que está ali, aquele sol também vai passar. Quando acabar o hidrogênio lá do sol, ele vai terminar. Porque todas as estrelas, elas têm um combustível nuclear e um combustível líquido, gasoso. No caso da nossa estrela aqui, basicamente é hidrogênio. Mas um dia aquele hidrogênio vai acabar. E a estrela vai acabar. Mas na Nova Jerusalém não precisamos deste sol que está aqui nos aquecendo a cada dia aqui na terra. Aqui diz que e a cidade não necessita de sol, nem de lua. Esta lua também vai passar. Para que nela resplandeçam. Porque a glória de Deus é a glória de Deus. A glória de Deus a tem iluminado a Nova Jerusalém Celestial, o templo de Deus. É Deus, é a glória de Jesus. E depois continua a seguir, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Cordeiro de Deus, Jesus, ele é a lâmpada que ilumina toda a cidade celestial. É tremenda esta mensagem, aleluia, glórias a Deus, Senhor Jesus. Que texto lindo. Obrigada, Jesus. Agora vejam o versículo 27, igreja. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Glória a Deus. Amém? Então, por isso que é necessário os cristãos pregarem o arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento lava o nosso coração, limpa o nosso coração, não por nós, mas mediante o arrependimento, pedindo perdão a Deus, o sangue de Jesus, que é puro e carmesim, ele lava o nosso coração. Ele retira do nosso coração tudo aquilo, toda a impureza, seja ela abominação, seja ela mentira, seja ela adultério, seja ela o que for que a gente pecou. Se a gente se arrepender verdadeiramente, Jesus nos perdoa. E então, quando Jesus nos perdoa, ele não se lembra mais dos nossos pecados, como está lá nas Escrituras dos profetas, e então nós somos transformados. E o nosso coração fica limpo, não por nós, porque a gente não tem capacidade para isso, mas pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo poder e pelo precioso sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Aí o versículo, agora passando para o versículo 23, capítulo 22, passando para o versículo 22, verso 1. E mostrou-me o rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Ou seja, é uma representação da pureza de Deus. É uma representação da pureza do Espírito Santo de Deus. A fonte da vida que é Jesus. A santidade que há na Nova Jerusalém Celestial. Nada que seja impuro pode entrar lá. Por isso que a Bíblia diz que os abomináveis, vamos lá ao versículo 8, capítulo 2, versículo 8, diz assim, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, 22, os verso que se 15. Prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ainda cometa a mentira. Porque são pecados que Deus abomina. E se a pessoa não se arrepender, ela não tem lugar de salvação. Sem santificação. Tem que se arrepender. Deus perdoa ao mentiroso, Deus perdoa ao fornicador, Deus perdoa ao ladrão, Deus perdoa o homicida, Deus perdoa aquele que anda mulher com mulher e homem com homem. Deus também perdoa. Deus perdoa a todos, mas é necessário que haja mudança, que haja arrependimento. Capítulo 22, verso 5.
porque o Senhor Deus os alumia, os santos, está a falar dos santos, dos salvos, e reinarão para todo sempre com Jesus, ok? Reinarão para todo sempre, aí é com Deus, com Jesus. Voltamos ao capítulo 20 e vamos ler o versículo 6. Bem-aventurado, capítulo 20 agora, verso 6. Bem-aventurado o santo e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, os salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, ou seja, não morrem segunda vez, porque vão viver com Cristo. Os que morrem segunda vez são os ímpios, os que vão para o lago de fogo e enxofre. Mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Aqui diz que é 1000 anos, vejam que o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo, tá? Reinarão com ele 1000 anos. Mas, no versículo 5 do capítulo 22, diz, reinarão para todo sempre. A igreja está compreendendo qual é o milénio celestial? Amém? Então, igreja, o milénio celestial é para a eternidade. Amém?